Olá, queridos alunos! Olha só quem está de volta aí para começar esse novo percurso aí com vocês. Olha só, primeiro acolhê-los, né? Então, bem-vindos aí novamente ao Centro de Mídias, às nossas aulas. Hoje, especificamente, não é aula de biologia, mas eu tô aqui com vocês para a gente fazer então esse primeiro processo de acolhimento, dar as boas-vindas, desejar um ótimo ano letivo para todos nós, para vocês professores aí da rede, para vocês alunos, e dizer que hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da programação e de como que vai ser esse ano letivo de 2022. O Centro de Mídias ele vai estar aí com um caráter um pouquinho diferente, vamos ter aí algumas modificações e hoje a gente vai explicar de maneira geral como que isso vai acontecer. E aí, junto comigo, né, para dar as boas-vindas para vocês, estou aqui com o professor expert aqui do Centro de Mídias, professor Tiago, seja bem-vindo. Olá, Pri, tudo bem? Estamos aqui de volta, estive aqui alguns minutos, algumas horas atrás. E é um prazer estar com você aqui para esse dia que inaugura o ano letivo de 2022. Perfeito, Tiago. Muito obrigado por aceitar o convite, na verdade. Eu também já estive aqui de manhã e hoje, então, a gente vai fazer um bate-papo aí a respeito da programação do Centro de Mídias para o ano de 2022. Então, hoje, pessoal, a gente não vai iniciar, né, Tiago, com os nossos componentes, com as nossas aulas, mas a gente vai falar aí um pouquinho a respeito mesmo de como vai ser todo esse processo do ano letivo de 2022, algumas mudanças, o que vai ter de novo. É a programação, né? Exatamente, vai ser a programação aí especialmente para vocês. E aí, olha só, se a gente for então para o nosso primeiro slide aí da programação, a gente vai ver justamente isso, né? Que a gente vai ter aí, olha, aulas mediadas por tecnologia. Então essa aí já é uma primeira novidade. Então a gente tem aulas ao vivo com a interação entre o estúdio e a sala de aula. E aí, né, Tiago, a gente entra então na questão justamente de que essa seria uma das novidades, então, aí para o Centro de Mídias. A gente já tinha as aulas onde existia a interação via chat, mas agora a gente tem o professor participando diretamente, entrando mesmo, né, aqui nos estúdios do Centro de Mídias, aparecendo na telinha aí para todo mundo, e essa seria a nossa primeira novidade, né? Então, e parece que vai mudar bastante coisa, né, porque a gente interage mesmo com os estudantes, e pode ser via vídeo, pode ser também via chat, como você falou, e essa interação via vídeo, né, dá um dinamismo para a aula, então vai ser uma coisa bem diferente mesmo do que a gente vinha fazendo até o ano passado, né? É verdade, né? E aí a gente a gente já interagia, né? Que nem você mesmo bem lembrou, então a gente já conversava com os nossos alunos, já havia a interação via chat, mas agora essa interação vai aproximar um pouquinho mais, acredito que a gente, dos alunos, dos professores que estão lá na sala de aula, né? Dos nossos companheiros e parceiros lá na rede, né? E justamente também ressaltando que é uma questão de parceria, né? A gente está aqui, na verdade, como um suporte, como um apoio para os professores, né? Para que também um apoio e um suporte aí para os nossos estudantes, né? Sim, é uma ideia de potencializar as aulas e não disputar, dividir o protagonismo com os professores. É uma experiência que já existe em outros lugares, parece que no Amazonas existe, aqui em São Paulo Exatamente, é verdade. está existindo agora, e vamos ver, né, como é que vai ser, porque a nossa rede ela é diferente, porque é uma das que tem mais, ou se não, a que tem mais alunos em todo o Brasil, né? Exatamente, a gente tem aí bastante gente, né, que está aí inserido na rede, e acredito, né, que nem você mesmo falou, né, é um período onde a gente vai estar experimentando então esse novo tipo de interação, essa nova modalidade de interação, até que a gente chama, né, que é a interação aí de tecnologia digital, né, então a gente vai estar experimentando um pouco mais essa questão e essa interação.
E justamente, né, vai ser aí um motivo onde a gente também vai ter que ter um pouquinho mais de paciência também, né? Porque a gente vai encontrar os nossos percalços aí no meio do caminho, mas as coisas vão funcionando. Mas geralmente esses percalços têm a ver com problemas técnicos que eventualmente podem acontecer, mas a gente está otimista porque nesse primeiro dia e em outros testes que a gente fez, as coisas estão transcorrendo bem, né? É isso que é o bacana, né? E aí, né, você aí, o pessoal aí da rede, você professor, você estudante, vai poder interagir ainda mais com a gente, vai poder então entrar ao vivo, vai poder então conversar com a gente via chat, vai poder então mandar suas perguntas, né? Vai poder tirar aí as suas dúvidas. E aí não só o próprio professor vai poder entrar com a sua turma, como o estudante também, ele vai poder entrar aí com a gente, vai poder tirar as suas dúvidas e bater um papo, né, conversar. Então isso que vai ser super bacana nessa nova aula, então, mediada por tecnologia. E uma outra coisa legal também, né, que se voltar aí o nosso material, vocês vão ver, que é a questão do repositório. Então, né, às vezes as pessoas, né, aqui que estão nos escutando, podem achar, então o repositório acabou? Não, o repositório não acabou, né? O repositório continua. Então, mas a gente ainda vai ter aí as nossas aulas inéditas, que são gravadas e que vão ser, então, disponibilizadas no repositório para recuperação e aprofundamento dos estudantes, justamente nesse sentido de apoiar, né? Então, apoiar tanto os professores, como apoiar também os estudantes, aí, né, no caso dos professores, apoiar principalmente na questão do planejamento, e nos estudantes também, né, para apoiar aí no aprofundamento dos seus conhecimentos. E isso que vai ser também uma coisa bem bacana, porque o repositório não termina, né? Sim, o repositório ele ainda contém todos os vídeos dos anos letivos anteriores, desde a inauguração do Centro de Mídias, e ele assumiu um papel ainda diferente, porque agora ele vai ter as atividades, né, essas aulas que têm a ver com os componentes curriculares, que são dos aprofundamentos curriculares. Então, vai ser uma ferramenta bem interessante para a utilização dos estudantes e dos professores, e vai ser disponibilizada com bastante antecedência, né, para que todos possam se preparar bem para essas aulas. É isso mesmo, né? Então, por isso que essas aulas que estão aí no repositório, elas vão auxiliar justamente nessa questão, como você bem mesmo levantou, Thiago, que é a questão do planejamento, né? Então, com a disponibilização dessas aulas com antecedência, os professores vão conseguir, então, planejar melhor as suas aulas, planejar melhor as temáticas, os conteúdos, né? E eles podem, inclusive, ter, né, as nossas aulas como apoio, né, como um suporte, às vezes, para que eles, então, consigam desenvolver aí na rede, na escola, onde eles estão aí inseridos, na sala de aula, enfim, com os seus estudantes. Então, o repositório continua, né? Então, as nossas aulas continuam sendo, muitas delas gravadas, né, e transmitidas e colocadas, então, no repositório. Então, o repositório continua. A gente não vai ter essa questão de, vamos terminar, então vamos acabar com o repositório. Não, o repositório continua, e isso vai ser bacana, porque aí você, estudante também, ou professor que não teve a oportunidade de ver naquele momento em que a aula está sendo ao vivo, ele pode acessar pelo repositório. E uma outra coisa muito legal que você falou também, Thiago, foi a questão dos componentes, né? Nem todos os aprofundamentos serão ao vivo aqui no Centro de Mídias, né? Uhum. Então, a gente vai ter aí aprofundamentos que vão ser gravados, né? E alguns outros componentes que também serão gravados. E aí, esses componentes gravados vão estar, então, aí inseridos no repositório para que você, professor, e para que você, aluno, consiga acessar. Então, acho que esse modelo vai ficar bem bacana aí tanto para os nossos estudantes, para eles terem esse momento síncrono com a gente, ou seja, com a gente ao vivo, e também esse momento assíncrono, caso eles não consigam, então, acompanhar ao vivo as nossas aulas, né? Então tem essa utilidade bem abrangente do repositório.
Perfeito, isso mesmo. E aí, gente, né? Então aí, olha, para vocês também tá aí na tela, né? Justamente o que a gente estava falando agora da questão das aulas ao vivo. Então a gente vai ter aí, olha, para vocês então aí não se perderem, né? Que a gente vai ter uma modificação na questão um pouquinho dos horários e do tempo. Então a gente vai ter aulas ao vivo, né? Dos aprofundamentos curriculares para a segunda série do ensino médio, mediadas por tecnologia digital, com a participação do professor do Centro de Mídias e também do professor da sala de aula, de maneira síncrona, nos períodos dos turnos escolares. E aí, gente, a gente vai ter então essa questão de modificação aí no tempo, porque, olha só para vocês, então a gente vai ter aí, olha, os primeiros 15 minutos ao vivo, no estúdio, com o professor do Centro de Mídias. Então aí esse primeiro momento é justamente o momento em que eu, por exemplo, né, aí do componente de biologia, da disciplina de biologia, vou estar desenvolvendo então as temáticas a respeito da biologia, ou o Tiago desenvolvendo também as temáticas a respeito da sua disciplina. E aí, esses primeiros 15 minutos a gente vai estar então fazendo essa questão, né? A gente vai estar desenvolvendo então as temáticas a respeito das nossas disciplinas. E aí depois a gente tem um momento de interação justamente com os nossos professores e estudantes da rede. Então aí a gente vai ter os outros próximos 15 minutos, aí sim são 15 minutos de interação com o professor do Centro de Mídias, com a rede. Então aí vai ser um momento, né, Tiago, onde a gente pode tirar a dúvida, onde a gente pode conversar com os professores, aquele bate-papo em relação ao conteúdo, em relação à temática. A gente pode conversar também com os estudantes. Então vai ser um momento onde nós, professores aqui do Centro de Mídias, a gente vai estar então um pouco mais perto dos nossos estudantes e dos nossos professores da rede. Isso não significa que termina, né, o nosso chat. O chat continua, então se o professor não quer participar ao vivo, aparecer, né, na tela, ele pode então mandar a sua sugestão e pode também enviar os seus comentários pelo chat, ou as suas dúvidas pelo chat. Então sempre vai ter aí alguém que vai estar observando o chat, algum de nós, né, o professor mediador que vai estar observando o chat, e aquele que se sentir mais à vontade e quiser participar da nossa aula, entrando, né, e aparecendo no vídeo, aparecendo na câmera, ele também pode então fazer essa interação pela câmera também. Então isso que vai ser legal. E aí, voltando então no nosso material, a gente vai ter ainda mais os 15 minutos finais de encerramento na escola. Então aí vai ser você, professor, com o seu aluno aí na escola. E aí isso vai então totalizar 45 minutos de aula na escola. Então aí recapitulando, 15 minutos ao vivo no estúdio com o professor do Centro de Mídias, os próximos 15 minutos de interação com o professor do Centro de Mídias e com a rede, então os estudantes, né, os nossos alunos, os nossos professores, e os 15 minutos de encerramento, que é o professor na sala de aula com o seu aluno. E aí sim, totalizando 45 minutos de aula na escola. Então aí, olha só, né, a gente vai ter então algumas modificações aí na questão do tempo, né, Tiago? Sim. Isso daí vai ser, como a gente tem falado aqui, simultâneo, né, síncrono, simultâneo ao que está acontecendo na escola, no horário da aula mesmo. Então, vamos supor, a aula começa às 8h30 da manhã, na escola, de uma determinada disciplina, que pode ser biologia, a disciplina da Pri, e a Pri vai estar aqui, o professor vai estar na escola, na mesma matéria, falando da mesma coisa, com as mesmas pessoas. É isso mesmo, né? E aí o professor ele pode participar com a gente via chat, né? Ou ele pode aí entrar na câmera, entrar no estúdio e participar aí da nossa aula ao vivo também. E o tempo que você falou, né? 30 minutos tem essa parceria e daí os 15 minutos a gente reserva só para o professor. Exatamente, que aí vai ser exclusivo aí para o professor com o seu aluno na sala de aula.
E uma outra coisa, na verdade, importante que a gente precisa destacar também é a questão aí são algumas dicas, né, que a gente pode então passar aí para os nossos estudantes e para os nossos professores. Então, olha só, se vocês colocarem aí o material na tela, então aí vocês vão ver aí o seguinte, olha só, o que é bacana? Primeiro, né, tanto para o aluno, para o professor, acessar o conteúdo previamente no repositório. Então, ele estará disponível para você com uma semana de antecedência no repositório. E isso vai ser importante justamente porque aí os nossos professores e os nossos estudantes vão conseguir realizar o que a gente chama de planejamento, né, dos seus estudos. Então, o professor vai conseguir planejar as suas aulas com maior antecedência e os alunos também vão conseguir planejar os seus estudos. E aí, dentro do repositório, o que vai ter lá no repositório? Então, no repositório vai ter o material que vocês já encontram normalmente, né, que é o material de apoio, e também vai ter o roteiro do professor. Esse roteiro vai constar ali, né, uma série de orientações, na verdade são mais sugestões, né, do que orientações propriamente dito, mas uma série de sugestões para que você, professor e aluno, consiga se preparar para acompanhar a nossa aula. E além do material de apoio, né, e do roteiro do professor, a gente tem o roteiro do aluno também, com orientações para que o aluno também consiga acompanhar a nossa aula por conta própria. Então, se você é aluno, por exemplo, nesse momento você ainda não conseguiu voltar presencialmente para a escola, você vai conseguir acompanhar as nossas aulas pelo Centro de Mídias, utilizando também como base ou como suporte ou apoio esse roteiro que vai estar disponibilizado aí no repositório. Então isso vai ser bacana, né? Porque até então a gente não tinha essa série desses materiais, né? Posso aproveitar aqui e já responder algumas coisinhas do Claro. chat bem rapidinho, né? Perfeito. A Rayane, ela perguntou, mesmo escolhendo os itinerários, teremos que assistir todos os aprofundamentos? Não, só os aprofundamentos do itinerário que você estiver matriculada, né? Agora é aula normal ou é só reprise ainda? Agora é aula normal, as reprises acabaram e as nossas aulas vão mudar totalmente como a gente está tentando mudar aqui. Quem fez essa pergunta foi o João Paulo, né? Vocês podem escrever também a escola de onde vocês estão falando e a cidade, isso é bom também. E a Letícia vai ter aula online esse ano ou só para segundas séries? Vai ter aula online esse ano só para as segundas séries? Em princípio, as segundas séries aqui estão tendo acesso a esses itinerários, né? Estão inaugurando, mas as outras aulas de outros aprofundamentos elas vão estar disponíveis para todas as séries também. É isso mesmo, Tiago. Muito bem, pessoal. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vão aí também colocando no chat que a gente está de olho, viu? E aí, então, se vocês voltarem então no nosso material, tá aí para vocês também, que além então do material de apoio e o roteiro do professor e do aluno que a gente vai encontrar no repositório, também a gente vai ter aí uma questão de organização, né? Então a gente vai ter aí, olha, a organização dos materiais necessários previamente. Então, se na escola, por exemplo, vocês estiverem acompanhando o Centro de Mídias, o que é importante? Que o kit do Centro de Mídias esteja pronto para que vocês consigam então acompanhar a aula. Então, a gente vai ter a equipe escolar que vai apoiá-los nesse sentido, para que o kit CMSP esteja preparado para que você então consiga acompanhar as nossas aulas de maneira síncrona, né? E isso que é o mais bacana. E aí, gente, né? Agora sim a gente vai para a parte que mais interessa, digamos, certo, né? A gente vai falar então aí um pouquinho a respeito de como que vai funcionar essa questão aí da sincronicidade. Então, olha só, tá aí aparecendo na tela para vocês. Então, como que vai funcionar? No aplicativo de vocês, então, quando vocês entrarem lá na sala, no aplicativo de vocês, então, aí do Centro de Mídias, né, quando a gente vai ter ali, olha, a proposta, né? Então, após o momento em que nós, professores aqui do Centro de Mídias, a gente terminou aqueles primeiros 15 minutos, né? E aí a gente fez a proposta de uma atividade a ser desenvolvida em sala e os professores aí, a gente vai estar aqui disponível para tirar as suas dúvidas. Nesse momento, pode acontecer a interação de duas formas.
Primeiro via chat, como vocês já estão acostumados, ou então pedindo a palavra para entrar ao vivo. Como que acontece? Então, olha só, dentro do canal da aula vai aparecer ali, olha, um bonequinho com a mão levantada. Esse bonequinho tá ali, olha, no canto inferior da tela, tem esse bonequinho com a mão levantada. Esse bonequinho tá branco nesse primeiro momento. Então, caso esteja visível aí para você, você clica no bonequinho que vai estar aí aparecendo no canal. E aí, no próximo slide vai estar aparecendo para vocês que quando você clica no bonequinho, ele vai ficar azul. E aí, quando o bonequinho ficar azul, que está aparecendo ali para vocês circulado, né, de vermelho, o bonequinho azul, aí sim você está então solicitando a palavra e está querendo então entrar aí ao vivo para conversar com a gente. E aí nesse momento, se você, por exemplo, nunca fez o seu login no aplicativo do Centro de Mídias, quando você acessar pela primeira vez, o aplicativo ele vai pedir para que você autorize o uso de som e de imagem. E aí, quando isso aparecer na tela, você tem que autorizar o uso do som e da imagem para liberar, então, o som e a imagem aqui pra gente. E aí, depois disso, né, quando, então, o bonequinho tá lá com a mão levantada em azul, depois que vocês fizerem todo esse primeiro passo, vai sinalizar aqui pro pessoal aqui do estúdio que tem gente que tá querendo então falar aqui com a gente, interagir com a gente. E aí o pessoal aqui do estúdio, a nossa produção maravilhosa, eles que vão então autorizar para que você entre no ar aí junto com a gente, ok? Então aí, né, vamos fazer um teste, hein, Thiago? Vamos lá, né? Vamos fazer a interação? Então vamos lá, vamos para a hora da interação.